Bom dia, acorda, Atena! Hoje eu quero começar direto. Você diz que quer um homem de valor, você diz que quer respeito, você diz que quer presença, você diz que quer clareza, constância, maturidade. Mas talvez na prática o seu padrão antes esteja escolhendo exatamente o oposto. Eu sei que essa frase pode incomodar, mas fica aqui comigo, gente. Meninas, fica aqui comigo. Hoje eu não estou aqui para acusar ninguém. Eu não estou aqui para te humilhar, eu não estou aqui para dizer o que você não sabe escolher, que você tem dificuldade de escolher a pessoa certa. Eu estou aqui para te mostrar uma coisa muito, muito mais profunda. Às vezes a mulher não escolhe com o desejo que ela declara, com o que ela fala, com o que ela realmente quer. Ela escolhe muitas vezes com um padrão que ela nem percebeu que tem. E esse é a grande cilada e a grande armadilha para vocês, minhas deusas guerreiras. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Daniel, com 2 N's, não é Daniel. Eu sou empresário, pai, mentor e fundador da Tena Prime. Eu estou aqui não como guru de relacionamentos, essa não é a minha proposta. Eu não estou aqui para te ensinar joguinho, frase pronta, silêncio calculado, estratégia para poder fazer o homem certo vir atrás de você. Não se trata disso. Eu quero lembrar vocês a consideração e como eu enxergo a mulher, e não à toa o nome das minhas empresas é Atena. Atena é a deusa grega da sabedoria, da batalha sim, mas da sabedoria, não é a luta bruta, é a luta inteligente. Eu estou aqui para trazer uma perspectiva masculina um pouco diferente, direta, respeitosa, sobre aquilo que eu vejo que a maioria das mulheres que são extremamente inteligentes, sofisticadas, bem-sucedidas, elegantes, mas que na vida amorosa, na vida afetiva, ainda continuam repetindo as mesmas escolhas, que não estão combinando com aquela mulher que elas são ao longo do dia. As grandes tomadoras de decisão, as líderes, as pessoas que se escondem no momento da decisão ou não permitem qualquer coisa. Então, é para você que eu estou falando hoje. Bom, no trabalho você decide, na empresa você sustenta, na família você resolve, na crise você pensa, Atena. Atena, minhas deusas guerreiras. Mas quando entra um homem ambíguo, frio, instável, que aparece e desaparece, alguma coisa dentro de você acende. Aquela: desculpa gente, esqueci, desculpa gente, bom dia, meu café". A live é Café com Daniel, caso vocês não saibam. E quando você tem um cara que tem esse perfil que é frio, instável, distante, que é instável num sentido de parece que é uma coisa muito maravilhosa no início e daqui a pouco ele desaparece, como que você fica? Parece que tinha alguma coisa, aquela velha coisa que a gente fala da química, né, ela aparece. E quando entra um homem já justamente numa direção diferente, com uma proposta diferente para você, um homem bem claro, respeitoso, presente, parece que alguma coisa dentro de você acha aquilo esquisito. E aí você fala para sua amiga assim: "Ai amiga, ele é tão legal, ele é lindo, mas não bateu química". E é exatamente sobre isso, química. Então você não está falando errado, é a neuroquímica, é o seu cérebro não disparando certas, substâncias como dopamina, que fazem você sentir essa sensação de não conexão, quando na verdade nem é só sobre isso, é sobre isso também. E aí, como que acontece? No primeiro caso você chama o cara de química e no segundo você chama o cara de sem graça, não bateu, não conectou. E aqui tem uma frase que eu quero que você guarde hoje: "Nem toda faísca é conexão". Às vezes é só um padrão dentro de você reconhecendo um velho incêndio. E aí, a gente sempre fala aqui nas lives que o cérebro gosta muito de caminhos que ele já conhece, mesmo que esses caminhos te levem para a dor, mesmo que esses caminhos te levem para o sofrimento. E quando você encontra uma coisa que você não está acostumada, como um homem que te trata bem, te respeita, te galanteia da forma correta, te valoriza, e aí você acha aquilo estranho. E aquela coisa te pode, até certo ponto, te causar até um certo medo.
E isso é uma coisa que é explicável com a ciência de hoje em dia. A gente consegue entender o comportamento humano muito baseado nos padrões que a gente tem, carrega com a gente desde criança. São as velhas programações automáticas que a gente tem que não estão no plano do consciente. Então você não percebe o que você faz. Mas a boa notícia é, você consegue perceber eh, trabalhando em cima disso. Todo padrão é uma programação e toda programação, a boa notícia é, toda programação pode ser reprogramada. Você já confundiu intensidade com conexão? Só falar para você mesmo assim, sim ou não. Tem uma diferença entre você ter muita intensidade e ter conexão. Intensidade. Vou fazer uma linguagem corporal para você entender. Intensidade e conexão. Pode ser os dois juntos? Pode ter conexão e intensidade? Pode, mas nem sempre toda intensidade tem conexão. Vocês entenderam o que eu falei? Quer que eu faça de novo, gente? Vamos lá. Hoje eu estou fazendo uma abordagem um pouquinho diferente com vocês, que eu quero que vocês fiquem aqui comigo e fiquem comigo até o final da live. E aí, para quem não me conhece ainda, para quem não conhece ainda, minha frase martelo, eu sei que muita gente quer que eu bata com isso aqui na mesa, mas eu não vou fazer, porque já seria pastelão demais, mas isso aqui é para chamar a atenção de vocês, é um gatilho mental para vocês ficarem comigo. Frase martelo, eu adoro essa frase aqui, porque normalmente é a frase que eu sou odiado. Não porque eu gosto de ser odiado, mas é porque faço vocês perceberem que tem algo. Uma frase martelo é um gatilho mental, é um gatilho emocional, justamente para que vocês prestem atenção e aquilo fique reverberando na cabeça de vocês, lá na casinha lá dentro, e aí você fica com aquela coisa, aquele cara com aquela marreta, aquela coisa esquisita, falou aquela frase, e aquela coisa fica lá lembra que eu falei para vocês? Na reprogramação, lembra que eu falei para vocês naquela coisa abaixo da superfície que a gente não vê, da parte não consciente? É sobre isso, gente. Então vamos lá, frase martelo. Você não é seu padrão, mas enquanto você não percebe o padrão, ele escolhe por você. Se você não percebe o padrão que você está seguindo, e aí você vai começar a prestar atenção, você começar a me seguir, começar a prestar atenção nas minhas lives e aquilo que eu falo aqui, você vai começar a perceber, e eu estou falando de experiência própria. Eu comecei a repetir padrões e comecei a atrair o mesmo tipo de pessoa, o mesmo tipo de mulher. No caso das meninas guerreiras, os mesmos tipos de homens. Então entenda isso. Isso vale não só para relacionamentos, meninas, mas também vale para tudo na vida. Mas para relacionamento, isso tem um peso muito maior. Você entende que você ter uma relação com uma amiga é uma coisa, você ter uma relação com uma pessoa com quem você vai ter um contato físico, uma relação sexual, uma conexão de alma, é muito mais que isso, nem que seja só por um final de semana. Entendam isso, meninas. Conexão, quando você se conecta com um homem, aquela energia daquela pessoa vai ficar com você por muitos meses, mesmo que você só fique um final de semana com essa pessoa. Então pensa bem com quem, você está escolhendo se relacionar. Principalmente quando você está de relação sexual, já existem estudos onde já se diz que parte, eu ainda tenho um pouco de ceticismo com relação a isso, preciso ver mais estudos falando sobre isso, mas a gente já ouve falando sobre isso, que quando você tem uma relação sexual com um homem, parte do DNA desse homem fica com você durante um certo período de tempo. Alguns falam meses, alguns falam semanas, mas a grande verdade é, alguma coisa dessa pessoa vai ficar com você. Se essa pessoa tem uma história confusa, desequilibrada, bagunçada, uma energia toda desorganizada, como você acha que ele vai deixar você? Então, é sobre isso que eu quero falar hoje. Vocês me verem meu movimento aqui, porque eu tô olhando o meu roteiro aqui, eu não gosto de me perdendo sem meu roteiro, eu quero sempre entregar o máximo para vocês. Agora eu quero o segundo bloco eu chamo de fato cru, porque o fato cru é quando a gente entrega o fato para vocês de uma maneira sem filtros, tá. Então, já teve gente que parou de me seguir por causa disso, já teve meninas que me criticaram por causa disso, eu já falei um fato cru aqui, inclusive com relação a biquíni, foto de biquíni. Gente, de novo, não tem nada de errado foto de biquíni, a questão é que mensagem ela transmite. É só isso, é sobre isso. Se você quer realmente mostrar seu corpo e você trabalha duro para isso, cara, eu sou um cara que malha também. A gente trabalha duro, cara, a gente quer mostrar o corpo da gente, não tem nada de errado nisso. Mas se você sensualiza demais e você quer atrair um homem que tem um alinhamento diferente disso, ele vai te enxergar como de uma outra forma. Então é só sobre a questão de alinhamento. Vocês precisam entender que vocês têm que estar alinhadas.
Vamos lá. O grande objetivo aqui é criar identificação emocional sem julgamento. De novo, é uma questão de alinhamento, não é sobre julgar ou querer falar o que eu acho que está certo ou que está errado. Cada um sabe de si o que precisa e o que deseja. Se teu desejo é, de novo, vou falar sempre isso com vocês, conexão, uma coisa. Se vocês querem diversão, é uma outra coisa. São regulagens, são coisas diferentes. Vamos para o fato cru. Ela é uma mulher muito inteligente, ela trabalha, ela lidera, ela resolve, ela decide, ela sustenta muita coisa sozinha. Alguma de vocês já se viu nesse quadro que eu estou falando aqui? Ela diz para as amigas: agora eu quero um homem maduro, agora eu quero alguém presente, agora eu quero alguém com paz, agora eu quero um homem de valor. Até que aparece um homem assim, dessa maneira, com todas essas coisas que você fala e fala assim: você tem tudo que. Eu já ouvi isso já algumas vezes e não vingou. Por isso eu tô falando para vocês uma coisa de experiência própria, só que não do outro lado do espelho. Você tem tudo o que eu sempre quis num homem. Tá, maravilha. Então por que não deu certo? Por que a pessoa se afastou? Se eu tenho se eu tinha tudo que ela sempre quis num homem, sempre pediu a Deus, por que ela se afastou? Então, assim, às vezes não é só sobre você encontrar o cara legal, o cara certo. Eu não gosto de falar o cara certo e errado, porque existem várias coisas para ser discutidas com relação a isso. Eu sou um cara religioso, sou um cara espiritualizado e eu acredito que às vezes Deus coloca as pessoas nas nossas vidas por algum motivo. Às vezes a gente tem encontros que são desagradáveis, mas até mesmo esses encontros desagradáveis trazem algum tipo de ensinamento. Eu gosto de acreditar nisso, eu acredito nisso e é assim que eu conduzo a minha vida como homem de valor, como pessoa, como ser humano. Todo o sofrimento que me é causado, inclusive em relacionamentos, eu tiro proveito disso para aprender algo. Então entendam, meninas, às vezes é sobre a conexão, mas às vezes também é sobre uma coisa maior que é espiritual, que eu não vou tratar aqui, obviamente, porque a minha abordagem aqui não é essa, mas sempre vou falar sobre isso. E quando um homem aparece assim, ele responde com clareza, ele combina e ele faz, ele cumpre, ele não faz jogo, ele não some de propósito para gerar ansiedade, para gerar escassez. Existe uma coisa chamada gatilho de escassez. O cara, quando desaparece, ele gatilha você na escassez. Tá sumindo, tá indo embora, tô perdendo. Então, assim, e te gatilha também na urgência, se você tiver muito eh, carente, às vezes, de toque, de sexo, de atenção, de ouvido, seja lá qual a carência que esteja te atingindo com mais força agora. Ele não precisa diminuir para se sentir homem, ele não invade, ele não pressiona, ele não manipula, ele demonstra interesse de forma respeitosa, ou seja, só um minutinho, esse aqui é o meu filho, ó, Nicolas. Peguei a caneca dele hoje. E sabe o que acontece? Sabe o que ela sente? Lembra que eu acabei de falar para vocês de um caso que aconteceu comigo? Nada. Nada, não conecta. Ela não está pronta para ter aquele tipo de relação, ela não está acostumada com aquilo. E aí ela se sente estranha, como se aquilo não pertencesse à vida dela, por mais que fosse aquilo que ela sempre desejou para a vida dela. Olha que coisa mais, assim, desconexa. Eu quero muito isso e quando eu consigo, eu simplesmente saboto, eu tiro isso da minha vida. Por quê, meninas? Por quê? Se vocês realmente acham que todos os relacionamentos que vocês tiveram foram só falta de química, foram só falta de conexão, foram falta de atitude do cara, falta do que for, sempre vai ter uma desculpa para justificar as escolhas erradas que a gente faz. Então muito cuidado com isso. Tenham autorresponsabilidade. Os relacionamentos às vezes não dão certo por participação nossa, ativa nossa. Então, autorresponsabilidade. Se você está aqui comigo assistindo esse vídeo, é porque você está interessado em entender como o homem de valor pensa e como você consegue, primeira coisa, primeiro ponto, identificar qual o padrão que está te sabotando. Porque esse padrão está evitando que você consiga enxergar um homem de valor com conexão, com química. O que está te impedindo?
Gente, é mais fácil do que parece. É mais simples do que parece, mas exige sacrifício, exige repetição, exige um trabalho. E aí esse homem parece para você sem sal. Aí você fala assim: "Não sei, faltou alguma coisa". A gente está falando exatamente essa é uma coisa que estava faltando, programação mental. Você conseguir programar a sua mente de uma maneira, criar um novo padrão, criar uma nova, trilha neural, para que aquilo ali faça sentido no seu dia a dia. Vou fazer uma comparação diferente, tá. Imagina que você está num ambiente, você vai para um ambiente, está acostumado com determinados ambientes, e você vai para um ambiente num nível social muito mais alto que o seu. Tá? Você está acostumada, você tem acesso a ambientes mais altos, mas você está acostumada com nível social, um ambiente, nível social mais baixo. Quando você vai para o nível social mais alto, como você se sente nesse ambiente? Você não se sente desconfortável? Se você não se sente não pertencente àquilo lá, por mais que você tenha acesso, você já faz parte daquele grupo lá, mas você se sente desconfortável. Agora começa a frequentar esse mesmo local mais vezes, mais vezes, mais vezes e mais vezes, e frequentar os outros locais menos vezes, menos vezes, menos vezes. Com o tempo, isso se inverte, a lógica se inverte. O teu cérebro entende que aquilo ali é um novo caminho de conforto, é um novo caminho que ele conhece. Ele vai seguir sempre a trilha que é mais fácil, que ele conhece, então ele gasta menos energia. O nosso cérebro, ele é um grande especialista em economizar energia mental, então ele não quer fazer esforço, então ele vai pelo caminho mais fácil, que ele está vendo. Então, imagina que sempre você caminha num matagal, e aí tem um caminho, tem uma trilha. Aquela trilha você já sabe, cara, tem pedra, tem espinho, eu vou passar por aqui, mas eu sei que tem uma trilha aqui. E você vai passar pela trilha espinhosa, vai se rasgar toda, vai se machucar toda, mas você já conhece. Agora, você não vai entrar pelo meio do mato, onde você não sabe o que tem, não sabe para onde está levando, e você vai abrir caminho. Então, uma nova trilha neural é exatamente isso, é abrir caminho no matagal. E aí você vai passar uma vez, duas, três, quatro, com a repetição, ou com forte impacto emocional, ou com a combinação dos dois, você consegue criar uma nova trilha neural. Como que é, Daniel, o forte impacto emocional? É como se fosse um trator passando por cima do matagal, ele vai empurrando de uma vez só. Então, forte impacto emocional sempre é o caminho mais forte. Então, muita coisa que você tem de padrão hoje foi criada por forte impacto emocional na infância, que criou um caminho e esse caminho ficou ali. Então, você continua passando por ali, imagina o mato, se você continuar pisando nele, ele não cresce. Agora, para de passar por aqui e começa a passar por esse novo caminho. O que vai acontecer com o tempo? A própria natureza faz o matagal subir e aquela trilha desaparece, enquanto você continua caminhando aqui, essa nova trilha neural criou um novo caminho, um novo padrão. Daniel, é só isso? Em teoria sim, mas existem outras questões. Mas hoje a gente vai falar sobre essa questão da química que você não consegue enxergar no homem, que é aquilo que você mais quer, aquilo que você mais pede. Mesmo que você não fale isso de forma, eh, admita isso, que algumas mulheres preferem não admitir que querem ter um homem assim na sua vida, e isso é perigoso, tá, meninas? Minhas queridas, prestem bem atenção, bem atenção. Vocês são pessoas do bem, fazem coisas boas, têm atitudes boas, não prejudicam ninguém, vocês são merecedoras, vocês são trabalhadoras, muitas de vocês têm filhos em casa, então vocês têm jornada dupla, vocês merecem ter uma pessoa que caminhe com vocês, que agregue, que multiplique, que some. Então assim, entenda uma coisa comigo, um erro que eu, Daniel, cometi ao longo da minha vida adulta, e eu aprendi a corrigir, e estou ainda é um processo de longo, provavelmente vou passar a vida inteira evoluindo em vários aspectos, nesse também não é diferente. Você não precisa de alguém para te completar. Erro número um, erro número um, erro número um. Por favor, entendam esse conceito hoje. Hoje. Vocês têm que entender isso hoje. Você não precisa de ninguém para completar você. Você precisa de alguém para te impulsionar, para te agregar, para ele somar. Não é para ele preencher um vazio que tem dentro de você, ele não vai preencher um vazio, ele vai complementar você. Você não tem que ter um vazio, você tem que ter assim, ele vai complementar você. Você entende a diferença? Vou falar de novo com uma forma, com linguagem corporal, porque vocês a gente tem tendência a fixar melhor. Você tem um vazio em você, você completa esse vazio com um homem na sua vida, fatalmente você vai atrair pessoas não alinhadas com o que você quer. Vai atrair pessoas alinhadas com a sua sombra, com a sua o seu vazio. E eu não vou explorar muito esse tema aqui, tá?
Não, você não precisa disso, você precisa ser uma mulher inteira, compacta, flexível e de conexão, mas que esse homem entre na sua vida para fazer isso, e não isso. Ele não vai entrar para preencher um vazio, ele vai complementar você que já está cheia. E é isso que a gente quer fazer. A gente quer que você entenda, para você não repetir padrão, porque enquanto você tiver esse vazio dentro de você, você vai continuar encontrando homens que fazem isso, e não homens que fazem isso. Então entende a linguagem corporal que eu estou usando aqui. Eu sou ótimo perdendo meu roteiro aqui. Já saí do roteiro, mas eu acho importante trazer para vocês certos conceitos. Conheçam esse sentimento, esse conceito hoje. Um parceiro para vocês não é um cara para complementar a vida de vocês, não tem que complementar. Ele tem que agregar, ele tem que multiplicar, ele tem que te impulsionar, crescer junto com você, vocês crescerem juntos. Esse é o conceito que faz você ir para um novo lugar, para um novo universo, é um universo paralelo. Eu vou colocar, estou fugindo um pouquinho da live, mas é importante eu falar isso para vocês, meninas. Presta bem atenção. Uma noite de sexo com um cara legal, ótimo. Mas fala para mim, como que é a sensação quando você tem um homem. Eu vou tirar o óculos. Preciso botar, senão depois não consigo ler. Quando você tem um homem olhando diretamente nos olhos de vocês, diretamente nos olhos de vocês, e ele passa a mão no rosto, bem devagar, suave, faz carinho no seu rosto, e ele não fala nada. E ele olha diretamente nos seus olhos. Qual é a sensação? Fala pra mim. Fala pra mim qual é a facilidade de você conseguir uma pessoa pra passar uma noite, qual a facilidade de você encontrar uma pessoa que te olha no fundo dos olhos, com brilho nos olhos, e passa a mão no seu rosto, ele só quer estar ali vivendo o momento, naquele momento, dentro daquele momento. Fala pra mim qual dos 2 é mais simples e mais fácil de conseguir. Então você entende que esse momento aqui, de olho no olho, tem um valor muito diferente de uma noite de sexo, por melhor que ela seja? E olha, eu não tô descartando uma coisa da outra, tá, gente? Não confundam as coisas. Entende o que eu tô querendo falar aqui? A essência do que eu tô querendo falar aqui? Então, às vezes o cara que você não consegue conexão, é o cara que vai te dar as melhores sensações do mundo. E melhor, às vezes esse cara, às vezes vai te dar uma noite de sexo melhor do que os caras que você tá acostumado. Ainda tem isso. Então, assim, é o cara que te dá tudo, que te entrega tudo. Você só não consegue conectar com essa pessoa. Eu já, gente, todo mundo sabe que eu faço vários cursos, eu me qualifico bastante. Eu sempre fui assim para tudo que eu faço na vida. Eu conheci mulheres fazendo cursos, principalmente de PNL, falando que conheceram os homens da sua vida e estão mais felizes que nunca depois que elas mudaram a maneira delas enxergarem o que elas realmente precisavam mudar, o que elas realmente precisam reprogramar na mente delas. E elas falaram: "Se eu soubesse disso quando eu era mais jovem, eu teria me poupado um monte de anos de sofrimento. Construção que eu levei anos para fazer, eu teria feito em muito menos tempo. Vida profissional, vida espiritual, tudo teria vindo de uma forma muito mais natural, muito mais suave se eu tivesse com um homem que tivesse comigo e fizesse sobre isso". Voltando aqui, cadê? Agora entra um outro tipo de homem, tá, que não tá alinhado e olha, meninas, eu vou falar sempre pra vocês aqui, até porque eu tenho que defender a classe dos homens também, porque o erro está dos 2 lados e os acertos também estão dos 2 lados. Eu nunca vou falar de homem errado, nem homem certo. Não existe isso aqui, eu não tô não é pra julgar nem as mulheres, nem os homens, entendam isso. Existem homens que estão alinhados com aquilo que você deseja. Qual é seu desejo? Não esqueçam desse conceito que eu, Daniel, tenho dentro de mim. Diversão ou conexão? Qual chave está virada? Essa chave não pode estar no meio. Não vai funcionar, nem para uma coisa nem para outra. Você não vai nem se divertir direito, nem vai ter conexão com ninguém. Ou você se diverte, ou você se conecta. Não dá para ter as duas coisas. Dá para ter as duas coisas? Com esse daqui, com a conexão, dá. Só que é outro estilo de diversão. É um outro nível, é um outro patamar, é uma outra intensidade. Não é uma intensidade forte, absurda, mas que acaba. E depois você fica com aquele vazio, se sentindo oca por dentro. Assim que a porta bate atrás de você, que você entra na sua casa, que você chega de um date, chega no encontro, que a porta da sua casa bate nas suas costas, o vazio faz vup, volta para dentro do seu peito aqui e você fica sentindo aquele vazio dentro de você de novo. Acabou a anestesia. O nome disso aqui, essa loucura, chama anestesia.
Esta anestesia chama dopamina. Eu quero que vocês entendam isso. Isso aqui chama anestesia. Vocês estão se drogando, se anestesiando com isso. Se alguém, eu quero que vocês me digam se isso nunca aconteceu com vocês. Tiveram uma noite incrível com um cara, mas que você sabia que aquela noite não ia, era uma noite, o máximo um final de semana 2. No momento que você entra em casa, o vazio volta. E aí você fica já na expectativa com o telefone, pra ver se o cara te chama, se ele vai te dar de bom dia no dia seguinte. Retomando, e aí entra o homem que não está alinhado com aquilo que a gente está falando aqui, um homem que é versão. Ele é ambíguo, intenso, some e volta, quente, frio, quente, frio, quente, frio. Vício, tá? Isso aqui é reforço, se chama reforço intermitente. Para quem não conhece, o termo técnico é reforço intermitente. O que é um reforço intermitente? Ele te dá uma dose de dopamina, você desce, deixa a dose baixa, você fica na abstinência, aí você fica cheio de cortisol, no estado de alerta, você fica, às vezes, com adrenalina, com ansiedade, e aí ele te dá um: "Oi, linda, como é que você tá? Adorei a noite ontem". Você volta o pico de dopamina. Aí daqui a pouco ele some, isso te escraviza. Eu vou usar o nome que vocês não vão gostar e o nome é esse. O nome disso é escravidão. A pessoa te escraviza, ela te prende uma coisa que é milenar, que faz parte da natureza humana. E quem entende isso joga muito bem esse jogo e joga sem pena, joga sem medo de machucar, sem autorresponsabilidade, sem responsabilidade afetiva. Então esse homem ele diz coisas bonitas, sabe exatamente o que te dizer, porque ele já sabe como fazer esse ciclo quente e frio, mas não sustenta o que, meninas? O que que não sustenta? Normalmente o que é um encontro de muita diversão? Qual é a primeira coisa que grita para vocês? Sejam honestas com vocês. Palavras que não se conectam com o quê? Palavras que não se conectam com o quê? Comportamentos, com atitudes. Então, atitude é o que vai valer, não é o que o cara fala. O cara pode ser mudo, mas se ele tem uma atitude positiva, tem uma atitude de cativar, não precisa falar nada. Agora, se ele fala uma coisa e faz outra, já tá errado. Já tá errado. O sinal já tá aí. Isso é um red flag, tá? Só que a gente sempre toma cuidado aqui para pontuar. Red flag precisa de contexto, precisa de consistência. Tá? Não é um evento sozinho, nem um evento de um contexto qualquer que é um red flag. Existem falsos red flags. Um falso red flag é um sistema seu de alerta, de proteção, de sobrevivência. E te dá a sensação de algo que está errado quando não está. Então, cuidado com isso. Red flag real é uma coisa, e sistema de alerta, defesa própria sua, defesa emocional automática sua é outra completamente diferente. E uma coisa muito boa, esse tipo de homem ele faz o quê? Ele cria uma expectativa. E ele não entrega constância. Exatamente o que eu falei agora. Fazer ela olhar o celular, fazer ela tentar decifrar o tom da mensagem. O que será que ele disse aqui? Botou só um emojizinho de coração, aí você fica louca. Será que ele tá apaixonado? Será que ele falou, será que ele faz isso pra todas as mulheres? Será que isso aqui ele só bota é uma coisa que ele bota só pra me agradar? Aí fica nessa loucura, tentando decifrar um emoji. E isso aqui pode parecer brincadeira, mas tem muito, tá? Faz ela perder o eixo por uma resposta, que às vezes não vem mais. E você fica lá esperando semanas o cara não chama mais. Vida que segue. E aí ela sente muito. Sente borboleta, sente urgência, sente vontade, sente desafio. Sente aquela frase perigosa. Com esse tem alguma coisa diferente. Eu preciso te dizer com muito cuidado. Às vezes, o que você chamou de química era apenas seu padrão reconhecendo o conhecido. Eu vou repetir, porque eu já falei isso lá atrás, eu estou explicando isso de uma forma mais técnica, mais bonitinha de falar. Às vezes, o que você chamou de química era apenas o seu padrão automático, reconhecendo aquilo que ele já conhece, aquilo que ele é confortável porque é conhecido. E é só isso, nada além disso. E o conhecido nem sempre é bom. O conhecido é só familiar. Fato cru. Quando eu falar fato cru, eu vou até mudar esse nome, porque esse nome pode dar polêmica, pode dar problema, mas vocês já entenderam por quê. Ela pediu paz, mas quando a paz chegou, ela achou um cara que ela acha sem graça. Ela pediu presença, mas quando a presença chegou, ela desconfiou. Cara, tá bom demais pra ser verdade, tem algo errado. Ela pediu maturidade, isso se fala demais. Gente, eu tenho 53 anos.
Eu vejo as mulheres reclamando muito que os homens estão muito infantilizados, muito imaturos, mas isso é muito regulado pelo mercado, tá. Com todo o respeito, eu tenho às mulheres e aos homens, isso é regulado pelo mercado que existe hoje no mundo. Os homens, para conseguirem ter conquista, estão se adaptando àquilo que eles são obrigados a fazer. Por que que eu digo isso? Porque se as mulheres fossem mais difíceis, fossem, não me entendam mal, valorizasse mais o jogo, dificultasse mais o jogo, os homens iam ter que se esforçar mais, cara. Eles iam ter que se esforçar muito mais. Então, o jogo foi nivelado por baixo. Ficou fácil. Como ficou fácil, não tem muita dificuldade. Então, cara, a conquista acabou. Então vocês vão encontrar homens desqualificados, porque a facilidade ficou enorme. Então entende isso. Quando as mulheres entenderem, elas retomarem o jogo, o verdadeiro jogo, que está na mão de vocês. Esse jogo é de vocês. Quem decide o nível de jogo é vocês, são vocês, meninas. Vocês tornarem o jogo mais difícil, você vai obrigar os homens. Vocês vão obrigar os homens, em geral, a simplesmente a jogar um jogo de um nível muito superior. E para jogar um jogo mais elevado, mais qualificado, a gente está falando de mais atenção, mais cuidado, mais tudo. Então você entende que o jogo que se joga hoje é um jogo doido, cara, que ninguém ganha. Todo mundo ganha, mas todo mundo perde. É um jogo onde todo mundo ganha, porque ficou fácil, mas todo mundo perde, porque a qualidade ficou muito ruim. Por isso que não tem mais. As meninas falam assim: "Não tem mais homem que presta por aí". E os homens falam: "Cara, não tem mais mulher que vale a pena". Então, assim, é o mundo, cara, do pior dos 2 mundos. É o pior dos 2 mundos. Essa reclamação não é só do lado masculino e feminino. Então eu entendo isso. Homem de valor vai aparecer e às vezes ele tá do seu lado, acreditem, às vezes o cara trabalha com você há anos, louco por você, e você nunca deu abertura. Às vezes o cara já tentou algumas vezes e você não deu chance. Às vezes você já encontrou e dispensou esse cara, por medo, pelo motivo que for, e é válido. Mas você precisa reconhecer que eu não estou pronta ainda. Ainda. De novo, eu não estou pronta, vírgula, ainda. Gente, 53 anos que eu tenho. Eu tenho 53 anos. Estou fazendo uma série de coisas na minha vida que eu nunca imaginei que eu pudesse fazer. Estou vivendo um momento de vida que eu nunca imaginei que eu fosse viver. Por exemplo, estar fazendo uma live falando para mulheres, cara. Há 1 ano e meio atrás eu jamais imaginaria estar fazendo isso. Desculpa, mais um cafezinho para molhar a garganta. Eu vou comprar uma caneca melhor, tá, gente? Essa caneca aqui não tá muito bonita não, mas é que eu tenho aqui. Se alguém quiser me dar uma caneca de presente, eu aceito. Então, eu quero que vocês entendam isso. Ainda, você não está pronta e a grande ma desculpa, vou falar uma coisa que vai doer, a grande maioria de vocês não está pronta ainda. E não há um problema nisso. Homens também não estão prontos para receber mulheres que são alinhadas com conexão. Mulheres, às vezes, não estão. Então, assim, é um mundo, como eu disse, vou insistir nesse ponto, eu sou o cara da campanha, eu vou continuar lutando pelo tradicional, pelo cara, old school, eu sou o cara old school, não adianta. E eu acredito nisso, eu gosto da conexão. Cara, eu gosto do olho no olho, eu gosto do toque no rosto, cara, no carinho, sabe, isso tá se perdendo, isso se perdeu, cara. Hoje o carinho não é mais o carinho de você fazer um carinho na pessoa e fazer uma massagem no pescoço da mulher, porque você quer fazer uma massagem para ela se conectar com você. É um cunho sexual o tempo inteiro. Então a pegada no pescoço aqui já é uma pegada de sexo, cara, de pegada de se puxar o cabelo, entendeu. Então assim, gente, não tem nada de errado, eu gosto de fazer isso também, todo mundo gosta, mas tem momentos para isso. Não é o tempo inteiro fazendo isso, não é o tempo todo, a qualidade caiu muito. Vamos tá voltando. Eu sou ótimo me perdendo no meu roteiro, porque eu fico fazendo comentários em cima, eu vou estourar minha live de novo, para variar. Vamos lá, meninas guerreiras, minhas deusas guerreiras. Frase martelo. Um dia ainda vou dar uma martelada aqui, isso apita, tá? Mas eu não vou fazer isso não, porque é muito presepada e ficaria feio, não ficar de acordo com o que eu acredito aqui. Frase martelo. Nem toda química é conexão. Às vezes, química é só seu padrão reconhecendo o seu caos como familiar. De novo, nem toda química é conexão. Às vezes, quase sempre, nos dias de hoje, química é só o seu padrão reconhecendo o caos como algo familiar, algo que ele conhece, é acostumado. E às vezes acredita que o caos é o normal. O caos é aquilo que é o normal, é aquilo que tem que ser. Não é.
porque cansa, todo mundo cansa. Essa vida de solteiro, gente, essa vida de vida louca, cansa, todo mundo cansa. Eu não conheço ninguém que não canse. Eu não conheço nenhum dos meus amigos e amigas que viveram vidas de solteiro, muito bem assumidas, muito bem vividas, mas que não em algum momento falaram assim: "Cara, eu quero ter uma pessoa na minha vida, eu tô cansado, não quero mais isso pra mim". Eu não conheço, gente, eu não conheço. Pode ser que exista? Pode ser. E se essa pessoa ainda tá assim, ela vai cansar, em algum momento essa pessoa vai cansar. Vai cansar, não vai querer, porque a tua natureza vai pedir conexão. A tua o ser humano é um ser, é uma entidade de conexão, então não tem pra onde correr. Bom, agora vem o paradoxo mais difícil pra mulher de alto nível enxergar. O paradoxo, tô fazendo oratória, gente, paradoxo do Avatar. Mostrar a diferença entre a mulher lúcida no trabalho e a mulher confusa no amor. Eu vou apanhar, eu gosto, essa é a parte que a galera assim: "Mas eu não sou assim". Pronto, você já tá com problema. Desculpa, você já tá com problema. Se tudo que a gente fala pra você, você se defende, você refuta, você corta, você vira as costas, como por exemplo, eu falar fotos de biquíni, a pessoa: "Não, porque não sei o que", já começa, gente, você nem ouviu direito, cara, teve gente que nem ouviu direito o que eu falei. Disseram que eu falei uma coisa que eu não falei. Eu não falei que tem problema de tirar foto de biquíni, eu nunca falei isso, mas a pessoa ouviu falar: "Foto de biquíni", a pessoa já se dói, a mulher já fica dolorida, já fica doída. Gente, vocês não podem ser mimizentas também. Isso aí é ser mimizenta, desculpa, isso é ser mimizenta. E já começa por aqui, homem de valor detesta mulher mimizenta, detesta. E cara, sejamos sinceros, mulheres de valor também detestam homens mimizentos, que aí vocês começam a chamar eles de imaturos. Ninguém gosta. Gente, tudo incomoda. Gente, a gente vive num mundo tão difícil, tudo incomoda, tudo vai vir, você vai ver incomodado. Agora, olha o paradoxo. No trabalho, essa mulher não aceita qualquer coisa. Ela avalia os dados, ela observa a entrega, ela olha o histórico, ela cobra coerência. Ela não contrata alguém só porque sentiu a energia. Ela não fecha contrato só porque a proposta veio intensa. Ela não escolhe fornecedor porque ele fez charme. E olha o comportamento, olha a evidência, olha a consistência. Mas, no amor, ela muitas vezes esquece o próprio método. No trabalho, ela exige clareza. No amor, ela aceita ambiguidade. No trabalho, ela cobra prazo. No amor, ela espera a resposta indefinida. No trabalho, ela valoriza a execução. No amor, ela romantiza potencial. No trabalho, ela mede resultado. No amor, ela se apega à promessa. No amor, desculpa, e aqui está a grande pergunta: como uma mulher tão inteligente em tantas áreas da vida pode se perder tanto de um homem diante de um homem emocionalmente inconsistente, desalinhado? Meninas guerreiras, minhas deusas guerreiras, não é falta de inteligência, não é falta de valor, não é falta de beleza, não é falta de capacidade, é falta de calibração do filtro afetivo. Porque se você evoluiu na área mais difícil que existe, que é a área profissional, e vamos combinar, ainda somos pessoas vivendo numa sociedade onde os principais cargos são dominados por homens, certo? Sem misoginia, sem guerra dos sexos, eu detesto isso, deixando bem claro, eu detesto guerra dos sexos. Machismo e feminismo, cara, não servem para nada para mim. É importante você defender posições sem exageros, com equilíbrio. Sempre, para tudo na vida. Porque ela evoluiu profissionalmente, mas talvez ainda escolha afetivamente com um padrão antigo, que domina você há anos e você nem sabe qual é e nem sabe que tem. E é o pior de tudo, não saber o problema que você tem. Eu quero que você entenda uma coisa aqui: um homem de valor, ele não é reconhecido apenas pelo que ele diz. Ele é reconhecido pelo que ele sustenta, comportamentos, atitudes, pelos gestos, principalmente pelos gestos, pelo que ele faz quando ninguém está aplaudindo. É isso, isso é difícil de reconhecer, tá? É a parte onde a gente mais sofre, o homem de valor mais sofre, é ser reconhecido quando ninguém está aplaudindo, quando ninguém está vendo. Pelo que ele mantém quando a conquista deixa de ser novidade, pela coerência entre fala, postura e decisão. No trabalho você exige evidência, no amor, às vezes, você aceita promessas. Não é para virar uma pessoa fria, é para você levar lucidez para onde ainda não tem, onde tem muito impulso.
automatização, feito de forma muito sem pensar. Existem maneiras que você consegue frear um impulso, existem técnicas para fazer isso, existem âncoras que a gente pode criar, tudo isso não é difícil de criar, contanto que você se entregue à consciência de que você precisa mudar. O amor não precisa virar planilha, mas também não pode ser conduzido por cegueira emocional. Mulher sofisticada não pode chamar instabilidade de destino. Muito comum. "Ah, eu só traio homem errado, eu só tenho dedo podre para homem". Não, você tem um padrão dentro de você que pode ser reprogramado, é isso que você tem. Frase martelo, não vou trazer frase martelo porque meu tempo já está estourado. Olha, eu vou trazer sim. A mulher que mede tudo no trabalho não pode continuar medindo no amor via ansiedade, usa a ansiedade como medida de amor. É o que rapidamente falei sobre conceitos que a gente passou agora, são os 6 arquétipos, eu vou trazer para vocês aqui numa outra live. São 6 arquétipos didáticos afetivos de sabotagem feminina, tá. São 6 arquétipos que eu criei para vocês conseguirem entender em que momento vocês estão e aonde vocês estão. Algumas têm o arquétipo primário e o secundário, algumas só têm o primário, dependendo, e você pode alternar dependendo do momento que você está, principalmente em momentos de pressão, tá. Então existe inclusive uma classificação que eu criei, aonde que arquétipo surge em você no momento de muita pressão. Tá? É uma maneira didática que eu criei para conseguir que as mulheres consigam entender que momentos no momento afetivo elas estão, porque esse momento, essa sabotagem afetiva vai ditar para onde a gente tem que direcionar a tua reprogramação, para onde a gente tem que redirecionar teu comportamento, tua percepção. Um dia eu vou passar por os 6 arquétipos aqui, não vou falar sobre eles hoje, porque eu já estou com o tempo estourado, e eu vou fazer uma live por arquétipo, tá? Isso tudo aqui vai virar, eh videoaulas que ficam no YouTube e depois cortes que vão para o Instagram e para o TikTok. Mas, de qualquer forma, aquelas que tiverem interesse, não deixem de chamar a gente aqui no direct. A gente tem um grupo VIP para meninas, para vocês guerreiras que querem aprender um pouco mais. O grupo VIP, não estou sempre no grupo VIP o tempo inteiro, mas estou sempre postando, por exemplo, as 5 linguagens do amor. Tem um teste, tá? Tá lá no grupo que eu botei primeiramente para as meninas que estão no grupo, para elas poderem ter acesso primeiro. Mas também tá no link da bio no Instagram, tá? Quem não souber, pode chamar a gente aqui no direct, a gente responde como que vê no link da bio. Esse teste tá lá, qual é a uma das suas linguagens do amor, tá? Não é uma coisa científica, é só baseada num livro, mas é muito comum, todo mundo conhece isso e, cara, faz sentido. Faz muito sentido, na prática faz muito sentido. Bom, padrão que escolhe o oposto. Vamos agora nomear o padrão. O padrão que escolhe Ih, gente, o padrão que escolhe o oposto funciona assim: primeiro você declara um desejo adulto. Eu quero paz, eu quero respeito, eu quero presença, eu quero um homem de valor. Só que, na hora da escolha real, o sistema emocional dela vai procurar por uma outra coisa. Procura desafio, dúvida, procura conquista, procura espera, procura aquele frio na barriga que vem junto com a insegurança. Dopamina pura, vício puro. Não tem nada de errado nisso se você está com a escolha da chave da diversão. De novo, não é sobre certo e errado. De novo, é sobre que chave está selecionada. Diversão ou conexão. Decidam-se o que vocês querem. Não dá para ficar para lá para cá, para lá para cá e não dá para deixar no meio. Não vai funcionar. Não vai funcionar, meninas, não vai funcionar. Infelizmente, é a notícia que eu tenho que dizer para vocês. Vocês têm que fazer uma escolha. Porque existe toda uma questão mental, emocional e vibracional também. Porque quem me conhece sabe que eu acredito muito nas energias, na vibração, naquilo que você atrai para você. E depois, que para quem já viu as lives, eu já falei sobre isso, nem toda vibração que você emite é uma vibração só de coisa, energética, espiritual. Muita coisa, seu cérebro começa a entender como uma coisa subjetiva no seu cérebro e começa a falar: "Opa, isso aqui é importante", então ele traz para frente aquilo ali: "Opa, eu quero realmente aumento de valor", ele traz para frente, aquilo passa a ter uma prioridade no filtro do seu cérebro. Espera aí, só voltar aqui no meu roteiro, porque preciso descer um pouquinho.
Frase martelo: nem todo homem difícil é valioso. Às vezes ele só é difícil. E é difícil de propósito, porque ele sabe que é isso que você está procurando. Agora eu vou aplicar isso na lei Atena, porque é importante a lei Atena. Lembra que eu falei para vocês de atração, vibração? A lei Atena se trata exatamente disso, mas ela tem conceitos diferentes da lei de atração, que não é só uma coisa de energia, tá? Ela tem uma coisa lógica. Nesse método, eu trago clareza através do que eu chamo de lei Atena de atração. Ela é bem simples, em qualquer situação afetiva você observa as 4 camadas. Primeiro, o que você pensa. Segundo, o que você sente. Terceiro, o que você faz. E quarto, que eu não considero um pilar, tá? Mas é a permissão. A permissão ela permeia cada uma dessas etapas. O pensar, o sentir e o agir. Se você quer fazer uma coisa que você sabe que é certa ou errada e você não se permite, ou você se permite, é um filtro, ele para aqui, ele não desce para o sentimento, não vira um sentimento. Se você permite ele, esse pensamento vira um sentimento, novamente a permissão te segura aqui e diz sim ou não, go ou no go. Você diz go, ele vai descer para a próxima etapa, para a próxima camada que é a ação. E a ação ainda tem uma última camada, que é a última camada onde você diz: "Isso aqui vai me trazer benefício ou vai me trazer problema?". E aí, mais uma vez, a tua permissão vai dizer go ou no go, tá? É a tua parte lógica dizendo para você: vai ou não vai. Então você vai consciente. Toda programação, inconsciente, ela sempre vai partir de uma parte que você não vê, mas vai bater sempre na permissão. A permissão vai bater ali e vai te dizer: "Pô, vai ou não vai?". E aí é uma escolha, gente, já não é mais uma coisa automática. Automático é o instinto de sobrevivência, tá? É o cérebro reptiliano dizendo para você: "Corre ou luta". Não é sobre isso. Às vezes você vem com coisas, programações que você traz de infância, mas elas sempre vão bater na permissão. Assim, vão bater na parte lógica da sua mente que está dizendo para você: "Isso aqui não é bom", ou dizendo: "Não, vai", e aí o medo te impede. Enfim, a permissão é sobre isso. Então a lei Atena é exatamente isso: pensar, sentir, fazer e como que a permissão funciona dentro de cada uma dessas camadas. Go ou no go, vai ou não vai, faz ou não faz. E aqui que a verdade aparece, porque muitas vezes o discurso está certo, mas o permite está entregando o jogo. Vamos aplicar. Uma cena aqui. Você diz que quer um homem de valor. Aparece um homem constante, gentil e coerente. Ele te chama com antecedência, ele cumpre o que fala, ele demonstra interesse, sente pressionar, lembra das coisas que você fala principalmente. E o que você pensa? Ele é legal, parece ser correto, tem postura, mas logo depois vem. Não sei se teve química, acho que eu não estou muito interessada. Tá fácil demais, deve ter alguma coisa errada. Aí você começa a procurar aquilo que te é familiar, a coisa errada, o problema. E é o que você sente: estranhamento, baixa ativação, pouca urgência, menos ansiedade, menos necessidade de provar algo. Já passei por isso algumas vezes. Interesse e eu não sou o cara, vou dizer para vocês, num mercado que existe hoje, da maneira como a dinâmica que existe hoje de conquista, uma pessoa como eu, homem de padrão, um homem de valor, solteiro, não tem o mesmo valor, não é tão interessante quanto um homem que é um homem da diversão, não é. Ponto, ponto. E não tem, a gente não vai entrar nessa discussão, não é. Alguns homens vão ficar zangados comigo, talvez algumas mulheres também, mas isso é um fato cru. Isso é a realidade nua e crua. Um homem de valor, um homem que é certinho, um homem que é um cara para você se conectar, não vai ser o cara mais interessante do salão, não vai ser o cara que brilha no salão. Não vai, porque ele não tá, é exatamente sobre isso. Ele não quer brilhar. O brilho dele é outro, a procura dele é outra, a busca dele é outra. Então a intensidade que ele vai te entregar, a qualidade que ele vai te entregar é completamente diferente, é uma outra coisa. E aí o que que você faz quando você encontra um homem assim? Você responde menos, você não prioriza, você fica fria, você diz que vai ver, ou seja, prioridade zero. Você compara com um homem instável que fazia seu coração acelerar. Quando você encontra agora o homem que é exatamente o oposto disso, aí que a química acontece e o perigo, a grande armadilha está aí e todo mundo cai. Você permite que o seu padrão antigo defina o que é atraente, mesmo que não seja. Às vezes o cara nem é atraente, mas ele tem a conexão que te desperta aquele impulso.
Você permite que a ansiedade seja o critério. Você permite que a falta de adrenalina pareça falta de conexão. Você permite que o homem de valor seja medido pela régua errada. É uma escolha. Diversão, 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 conexão. É uma escolha. Agora outra cena. Aparece um homem ambíguo. Ele aparece forte, fala bonito, gera expectativa, depois some. Depois ele volta, depois ele esquenta, depois ele esfria. Daí o que você pensa? Ele deve estar ocupado? Talvez tenha medo de se envolver. Comigo pode ser diferente, tem alguma coisa ali. O que você sente? Ansiedade, urgência, vontade de entender, aquele impulso de decifrar. E o que você faz? Gente, olha, lembra que eu te falei? O que você pensa, o que você faz e o que você age depois. 3 camadas. Você espera, você justifica, você observa stories, você relê mensagens, você se adapta ao ritmo dele, você começa a perder a sua própria presença. Agora, o que você permite? Você permite inconsistência, permite dúvida, ausência de clareza, e permite que promessa pese mais do que comportamento, ou seja, falar e agir diferente. Você permite que a intensidade substitua a evidência. E aqui está a grande virada de jogo para quem está interessado em mudar a narrativa da sua vida. Gente, meninas, mais uma vez, pausa na live para eu falar mais uma vez uma coisa para vocês. Café. Presta bem atenção no que eu vou falar para vocês. Eu tento ser leve e tento ser divertido, mas eu vou falar uma coisa bem séria para vocês aqui. Presta bem atenção. Vocês precisam saber o que vocês querem. Vocês precisam escolher o que vocês querem. A grande questão aqui é, não adianta eu estar fazendo uma live, preparando material para vocês, trabalhando tanto. Se você vier até aqui, chegar até aqui, e tudo que eu falar para você entrar por um ouvido e sair pelo outro, porque a tua decisão não está tomada. A decisão não está tomada. Você precisa ser a pessoa que tomou a decisão. Eu não desejo mais isso para minha vida. Eu não quero mais isso para minha vida. São decisões que a gente toma na vida da gente. Isso vale para tudo, tudo. Então eu quero ser reto e direto com vocês, tá? Eu vou ter que encerrar a live porque vai estourar 1 hora aqui. Eu não posso passar de 1 hora por causa do formato. Estou encerrando até antes do correteiro aqui. Vocês precisam decidir o que vocês querem. Sejam pessoas que sabem se você quer continuar da mesma maneira que você está vivendo há anos, ou se você quer uma outra coisa para sua vida. Que você merece ter mais do que você tem. Mas não é só querer e não é só merecer. É agir, é o fazer, é tomar a decisão e pagar o preço que precisa ser pago. Por exemplo, eu tive que reprogramar minha mente, principalmente no último ano e meio. As pessoas que me conhecem mais na intimidade sabem o quanto eu me transformei, o quanto eu mudei nesse último ano e meio. E eu digo para todas essas pessoas que conhecimento salva você. Conhecimento te salva. Mas o conhecimento interior, ele te salva mais que qualquer livro, mais qualquer literatura. É você decidir. Tenha decisão na sua mão e use a decisão. Então, para de ficar choramingando por aí, reclamando do mundo, reclamando que os homens não prestam, que não tem homem, quando você não está pronta. Porque se aparecer um homem de valor para você, um homem que, cara, vai ser o homem da sua vida, você vai sabotar esse relacionamento. E ponto. E não adianta, eu vivi isso na pele. Eu experimentei, eu vejo pessoas falando sobre isso. Eu vejo homens reclamando disso. Homens de valor que conheceram a mulher que eles falaram: "Nossa, cara, que", sabe, eu já tive essa experiência de conhecer uma pessoa e eu falei: "Cara, quanto tempo eu não tenho uma conversa assim, um jantar assim, cara, uma conexão assim, cara, quanto tempo eu não tinha uma conversa que nem essa?". E essa pessoa não se interessou, cara, pelos motivos dela. E a gente vai respeitar o momento que a pessoa tá, às vezes ela não tá preparada, é melhor não se conectar com quem não tá preparado ainda. Essa é a grande verdade. Não, os 2 se machucam, se frustram. Decidam o que vocês querem. Não adianta fazer live, não adianta se ir pra psicóloga, não adianta você ir pra psicóloga se você mente pra psicóloga. Se você vai para sua psicóloga e você não conta tudo o que você faz de errado, todas as cagadas que você faz, decisões erradas que você fa que você toma no dia a dia, não adianta. Você está jogando dinheiro fora, você está se enganando. Você está simplesmente justificando, validando de uma forma errada, falsa, as coisas que você faz e você não vai conseguir alcançar um nível de evolução maior. Você não vai para o próximo nível, não vai. Então, voltando para a live, decidam-se. Vocês precisam decidir o que vocês querem. Conexão ou diversão?
estejam dispostas a pagar, meninas guerreiras, minhas deusas guerreiras, estejam dispostas a pagar e para de ficar jogando, transferindo a responsabilidade para o outro. Porque vocês vão continuar falando que não tem homem que presta, que homem não presta, que homem é vagabundo, que homem é isso, que aquilo, quando vocês não estão nem prontas para encontrar um homem que tem um homem de valor, vocês não estão prontas. Sejam honestas com vocês e tomem uma decisão. Eu quero sim ter esse homem na minha vida, mas eu preciso estar preparada. Então vou tentar fechar minha live aqui. Eu vou acabar dividindo todos os meus roteiros, eu vou dividir em 2 daqui para frente, que eu consigo fazer o roteiro inteiro. Vou falar que essa parte aqui que é importante. A visão masculina de Daniel, tá? Como eu entendo e enxergo as coisas, eu já falei muita coisa aqui, pode ser que no roteiro eu esteja repetindo, mas é porque eu acho muito importante. Agora deixa eu falar como homem, porque você normalmente tem a opinião das suas amigas, não de um homem, e não de um homem de valor. Deixa eu falar como homem, e não como alguém tentando agradar você. Vocês já entenderam que eu não tô aqui para agradar ninguém. Eu não tô aqui para defender homens, eu não tô aqui para atacar mulheres, eu tô aqui para trazer uma leitura masculina madura sobre um padrão que muitas mulheres brilhantes não conseguem enxergar enquanto estão dentro da dinâmica. Quando eu vejo uma mulher forte, bonita, inteligente, nossa, muitas, bem-sucedidas, muitas, mas afetivamente presa a um homem ambíguo, eu não penso, ela é fraca. Eu penso, ela está usando o radar errado, o traje errada, a regulagem errada. Ela tem valor, mas o filtro dela ainda está premiado com comportamento, ainda está premiando comportamento que não sustenta uma relação. E o homem de valor percebe isso, a gente percebe isso logo no início. Ele percebe quando a mulher está viciada em desafio, percebe quando ela não sabe receber constância, qualidade. Ele percebe quando ela interpreta a presença como falta de emoção. Ele percebe quando ela testa demais. Mais, é demais, meninas, demais, está demais. Quando ela compara demais, quando ela tenta provocar ciúmes para medir interesse, quando ela se afasta para ver se ele corre atrás. Quando ela chama isso de estratégia, mas na verdade é insegurança sofisticada, é um nome bonitinho que você dá para você mesma, uma mentira bonita, polida que você dá para você, que você conta para você mesma. E aqui eu preciso ser muito claro, um homem de valor não quer disputar lugar com o seu padrão antigo. Ele pode ter paciência, maturidade, pode compreender, mas ele não vai construir sozinho uma relação com uma mulher que ainda está emocionalmente orientada pelo caos. Porque homem de valor também escolhe. E essa é a parte que muitas mulheres não querem ouvir. Desculpa, mas vão ouvir, pelo menos de mim. Se vocês querem realmente estão aqui comigo é porque vocês querem entender algo diferente aqui, uma coisa diferente para a vida de vocês. Eu sou o cara diferente do mercado. Não vou falar para vocês, não vou ficar agradando a vocês, não estou atrás de seguidores porque eu não preciso. E, mais importante, vou falar isso sempre, não quero que soe como arrogância para vocês, nem prepotência. Eu não vivo disso que eu estou fazendo aqui. Eu faço isso aqui por amor, como propósito, como missão de vida. Obviamente que tem um business por trás, porque eu preciso, tem despesas, isso tudo que envolve despesa, tudo que vocês estão vendo aqui, custo para manter. Então, assim, faço por amor. E eu não sou o cara do mercado, não sou, e não você, não me recuso, que vai falar coisas bonitinhas para vocês para ganhar seguidores, para ter 1 milhão de seguidoras. Não quero, não me interessa. O que me interessa é transformar vidas, é isso que me interessa. Então, entendo logo agora. Eu não vou ser o cara bonzinho, o cara bonitinho, que fala o que vocês querem ouvir, que vocês gostam de ouvir, que eu vou ficar bajulando vocês. Eu posso bajular vocês? Posso. Eu posso elogiar vocês? Posso, lógico que posso. Eu posso e devo. Vocês merecem isso. Mas no momento certo, com a medida certa, com a intensidade certa. Entendeu? E vou pular aqui só um pouquinho. Estou adaptando aqui para caber tudo na live. Eu vou fazer o seguinte, eu vou desmembrar essa live em 2 partes. E aí a gente continua na próxima quarta-feira, um café com o Daniel. E eu queria pedir para vocês ajudar a gente a divulgar o canal, divulgar o trabalho, divulgar a ideia, o conceito de que tem alguém no mercado que não está só vendendo mentoria. Tem alguém no mercado que não está só vendendo transformação. Tem alguém no mercado, alguém no mundo que não está aqui só para poder mandar uma mensagem bonitinha para vocês para aumentar a quantidade de seguidores. Não preciso de seguidoras, não preciso disso. Não preciso. Gosto, lógico que gosto, todo mundo quer, deseja, é o objetivo aqui, alcançar mais vidas, mais seguidoras, mais vidas impactadas. Esse é o objetivo. Você entende? Que aqui tem uma missão, tem um propósito, além da mentoria,
E tem muito aqui de over delivery aqui, tem muito de entrega pessoal, tem muito de exposição minha pessoal também. Eu acabo expondo muito a minha vida para pessoas que eu não conheço. Meu Instagram hoje não é um Instagram privado mais, é um Instagram de mentoria. Aliás, eu tenho 2 contas de Instagram, daniel.maier, tá? Maier se escreve igual tá no meu Instagram. E a outra é a minha conta Daniel Maier, tudo junto, ponto pessoal. Então, estou separando por uma questão de estratégia, de algoritmo, separando as 2 contas. Você quer ver sobre fofocar sobre a minha vida, saber mais sobre como é a minha vida pessoal, tá lá na outra conta, porque o algoritmo, senão o algoritmo ele começa a não entregar o padrão certo, e aí começa a atrair o público que a gente não está buscando. Então entende, mais uma vez, entende que a estratégia do algoritmo também é um alinhamento que a gente faz? É isso que a gente está fazendo com a mente de vocês. A gente quer que o algoritmo interno de vocês receba a mensagem certa para vocês atraírem o público certo. E é sobre isso. 8h15, 1 hora certinho. Minhas meninas guerreiras, minhas deusas guerreiras, todos vocês sabem já falei mais de uma vez, que a minha entrega aqui é feita com muito carinho, muito amor. Como tudo que eu faço na vida, eu gosto de entregar sempre o melhor que eu posso. Para isso, eu me esforço muito. Eu fui agora são 8h15, 8h16, eu acordei às 6h30 para gravar, mas eu fui dormir às 2h30 trabalhando, preparando o roteiro, mexendo na mentoria, criando conteúdo, criando automações para poder fazer isso aqui de uma forma mais rápida, mais eficiente. Então a entrega aqui com vocês é de coração, então, de coração eu me despeço de vocês. Meu muito obrigado para quem conseguir assistir essa live, para quem consome o material. Eu espero que eu tenha conseguido trazer minimamente uma frase que tenha mudado o seu dia. Se eu conseguir trazer para uma pessoa, uma única frase que mudou o dia dessa pessoa, eu já vou ficar extremamente grato e feliz. Porque se eu conseguir fazer isso uma vez por semana, 4 vezes por mês, são 4 impactos que ocasionam na vida de alguma pessoa, talvez a mesma pessoa, pessoas diferentes. Por isso eu peço para vocês, ajude a gente a divulgar o trabalho, segue a gente nos canais. A gente precisa impulsionar mais o canal do YouTube, que ainda está muito pequenininho, as nossas outras contas estão começando a crescer rápido, são quase 100 seguidoras por dia no Instagram. A gente já chegou a 7.600, tá, no Instagram, então passamos de 5.000 no TikTok em menos de 3 meses, sem estar comprando seguidor artificial. São seguidoras verdadeiras, reais, mundo real. E é isso que eu desejo, impacto real. Então, minhas meninas, muito obrigado, gratidão e boa semana para todas. Tchau.